Olá, engenheiras e engenheiros, como estão? Aqui é a Caroline Brockfeld e esse é mais um episódio do Sou EasyCast, o podcast mais legal de engenharia. Eu sou Adriano Pacheco, sou engenheiro civil e hoje a gente tem um tema muito polêmico aqui, né? Arquitetos e engenheiros, inimigos ou parceiro? Para ter essa discussão, a gente trouxe alguém muito especial. Quem é esse alguém, Carol? A gente trouxe aqui o Jonathan Marques, formado em arquitetura pela UEL, né? Isso. Universidade Estadual de Londrina. E hoje ele trabalha como arquiteto e sócio da AUE, Arquitetura e Engenharia, e também é professor no curso de arquitetura da Tuiuti. Bem-vindo, Jonathan. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Obrigado, Adriano. Estou feliz de estar aqui. Muito legal. Apesar desse tema, dessa chamada toda, mas acho que tudo certo. Um arquiteto aqui no meio de dois engenheiros, a gente já começa com clima tenso. Sabatina aqui vai correr solto e a gente vai conversar sobre temas polêmicos, né? E, Jonathan, é uma alegria enorme de ter você aqui, né? Além de amigo, é sócio, né? Então, o nome da Auen, você sempre vê aqui, Auen Broca, né? São escritórios que têm sinergia entre projetos. Isso. E o Jonathan, ele é o fundador, né? Eu sou um dos sócios, mas o Jonathan foi quem fundou, teve toda aquela questão de concepção, né? E, Jonathan, fala um pouquinho mais de você, conta pra gente como que é, quem é o Jonathan Marques. Certo. Pô, Adriano, vai fazer 10 anos, né? Fez 10 anos que a gente se conhece. Eu mudei para Curitiba em 2012, eu sou de Londrina, na verdade sou mais no interior do Paraná ainda, mas estudei, né, como a Carol falou, estudei na UEL, fiz arquitetura lá, e desde sempre, né, para deixar mais apaziguado o clima, eu sempre gostei muito de engenharia e arquitetura, e sempre pensei, se eu fizer a graduação em arquitetura, eu quero fazer alguma coisa em engenharia. E fiz, né, consegui fazer a graduação na UEL, e foi muito legal. Foi difícil para eu conseguir entrar lá e quando eu entrei, sempre estava presente ali com os professores. Acho que os professores são os braços direitos que vai dar um encaminhamento para a nossa vida profissional depois. E durante a graduação eu consegui uma bolsa de estudos, tive a oportunidade de estudar na Espanha, fiz parte da graduação lá. Aí retornei, terminei a graduação na UEL e entrei no mestrado na engenharia civil. Pô, que legal. Aí a gente já quebra um pouco dessa tensão aqui. Então, tô me defendendo. O tema que a gente falou, né? Arquitetos e engenheiros, inimigos ou parceiro, né? Carol, para onde que a gente vai direcionar isso? A gente entra nas coisas polêmicas ou a gente vai mais devagar? Então, eu acho que tem vários temas que a gente pode abordar e são duas áreas que trabalham juntas diariamente, não tem como a gente fugir disso, né? A arquitetura e a engenharia, elas estão casadas, né? Então, eu vejo que é um diferencial para um arquiteto ter uma pós-graduação em engenharia, né? E tanto como eu sou engenheira e estava falando aqui antes nos bastidores, eu tenho muito interesse por arquitetura, eu gosto muito, acompanho vários arquitetos, enfim, e acho que essa sinergia ela é muito importante, né? Mas antes, eu acho que a gente pode falar assim, o que faz um arquiteto e o que faz um engenheiro? Então, Jonathan, se você quiser começar aí. Certo. Eu, até pela essa formação, o jeito que eu construí e a graduação onde eu estudei, tem esse pé bem forte ali na parte técnica da coisa. Eu sempre costumo dizer que para você fazer um projeto de arquitetura, você precisa entender como fazer. Né? Igual, eu brinco com os alunos, igual as pecinhas do Lego, né? Dos bloquinhos dos tijolinhos de plástico. Se você consegue ver obras incríveis, mas começa com os bloquinhos. Então eu tenho que entender lá como que monta aquilo, como que eu encaixo, qual que é a resistência do material, como que funciona tudo aquilo. Senão não existe arquitetura, existe qualquer coisa banal, mas não arquitetura. Então é fundamental ter essa noção de pré-dimensionamento, né? Eu sempre falo, a gente temos lá 5 anos de graduação, hoje tem curso matutino, noturno, antes era sempre integral, e eram todo aquele tempo fazendo projeto, entendendo desde a psicologia humana, porque a arquitetura nasce para o homem, né? Então você tem que entender muito bem o homem ali, todas as relações de conforto, todas as necessidades, tudo aquilo que é necessário para um programa de arquitetura, a gente vê durante a graduação. Nisso, os pré-dimensionamentos, né? Vamos entender que no Brasil, o concreto armado domina. Vamos entender a relação do concreto armado, do aço, madeira, entender as estruturas, como dimensionar isso. Para daí, com isso organizado, com a arquitetura
consolidada ali em estado de... A gente passa pelas etapas de projeto, né? São estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, consolidado. Aí chega vocês. Aí passamos lá para engenharia. Para gastar energia com a arquitetura? Não. Gastar energia com aquilo que vocês são preparados. Né? Resolvendo o problema de forma técnica, racionalizada, de forma que tenha economicidade, segurança. Né? Porque eu entendo que a vertente arquitetônica cabe ao arquiteto. Né? O que a gente deve fazer, e daí isso me preocupa a forma como eu vejo as novas gerações, é que não tem muito esse tato com a engenharia. Até essa brincadeira que a gente fez, para mim é uma brincadeira porque eu acho que é uma profissão que é em comunhão. Não existe uma sem a outra e vice-versa. Elas nasceram da mesma base, né? É só dividir um pouquinho o peso das coisas. Então, se o arquiteto consegue deixar esse anteprojeto de forma clara, chega para vocês, vocês resolvem de forma clara e não tem discussão. Sim. Fica tranquilo. É maravilhoso trabalhar projeto. Eu, assim, né? Quando eu tô fazendo um projeto, quando é um projeto que vem do arquiteto, já vem pensado, já vem solucionado o problema do cliente, é maravilhoso, sabe? Eu só venho ali e realmente venho com o que faz o que você tem que fazer. E faço o que eu tenho que fazer. É muito bom, né? Assim, na Auen, né, onde a gente trabalha, o Jonathan tem essa visão da parte já com as concepções, até estruturais. Então ele já busca uma modulação, já busca vãos que são interessantes para utilizar o concreto armado, para buscar realmente aquela coisa assim, tipo, viabilidade técnica, econômica, a questão da execução. Então, assim, é tudo bem pensado e bem casado. Então, quando chega para o departamento de engenharia, a questão dos projetos de arquitetura, para a gente é muito tranquilo e fácil de falar assim, poxa, já tem... você olha e fala assim, nossa, aqui é pilar, dá para fazer as vigas com essas seções, então já vem pensado isso para a gente. Então, para o nosso departamento é mais uma questão assim, tipo, fazer o pré-lançamento e fazer as compatibilizações. Aí a gente define ali com o cliente aquela metodologia construtiva para validar a questão do orçamento que ele tem, né? Então, uma das coisas que o Jonathan sempre pergunta para os nossos clientes, ele sempre fala assim, tá, quanto você pretende investir nesse seu empreendimento? Porque não adianta você projetar um Taj Mahal, você está pensando em construir uma casinha simples, né? Então, Exato. assim, você vem com o orçamento de um Taj Mahal, aí você fala assim, poxa, mas não é isso que eu quero. Ficou lindo, só que não cabe no orçamento. Então, você teve um esforço para aquilo. Então, o arquiteto ele pensa não só na questão ali do conforto térmico-acústico, a viabilidade para aquele cliente ou para a região onde ele está. É todo um contexto que é levado em consideração. Assim, né? Então, assim, para nós da engenharia, quando vem com esses profissionais, é muito bom. Mas também quando não vem de um profissional que pensa assim... Gente, vocês não têm noção do trabalho que dá e do esforço psicológico mesmo, né? Porque além de ter que convencer o cliente, né? Que às vezes não é nosso, né? Vem um projeto de um terceiro. Exatamente. Você convencer o cliente que aquela solução que tem não vai ser viável economicamente ou aquela arquitetura não condiz com aquilo que ele quer executar. Nossa, aí é um problema, né? Você tem um esforço e às vezes tem esse atrito. Arquitetos e engenheiros são... inimigos ou parceiros. Inimigos ou parceiros, né? Então aí você fica naquela situação, você fala assim, poxa, o que a gente faz aqui? Às vezes você não consegue ter uma conversa boa com o arquiteto e eu não quero mudar, não vou mudar e acabou. E o cliente fica naquela situação, tipo, fala assim, agora você que decide porque o dinheiro é teu, né? Exatamente. Eu acho que é fundamental ter essa visão racionalizada da coisa. Por mais que falem a arquitetura é criatividade, eu entendo que a criatividade está no entendimento das partes racionais, por exemplo, legislação. Se o arquiteto não souber a legislação, e já registro aqui que eu aprendo muito com o Adriano, ele me ajudou muito, desde quando eu vim para Curitiba, né, que aqui tem uma legislação muito eficiente, mas muito preto no branco ali, então leva um tempo, já me ajudou muito. Porque se a gente não souber como arquiteto essa relação da legislação, eu vou fazer, igual o Leandro comentou, um Taj Mahal e falo, peraí, mas não cabe nem legalmente isso, né? A gente já teve cliente que chegou no escritório para fazer um estudo de viabilidade da arquitetura, e quando a gente fala da arquitetura está entrando financeiro, legal, né? E ele estava com um projeto pronto, cara. Ele chegou com um projetinho pronto, feito num software que é muito utilizado, os alunos adoram, que é aquele software que você puxa ali e ele para, né? O SketchUp. Esse. Aí trouxe...
trouxe... Não, é né? excelente, é um software excelente para criação, mas se você não tiver bom senso, pode ser um perigo. E ele trouxe esse projeto, um projeto de esquina, então tinha 2 testadas ali, que tinha que ter recuo. E no projeto, no recuo, tinha estacionamento, tinha um monte de coisa lá, ia num terreno para alugar. Ele estava alugando, ia fazer um empreendimento, né? E pelo andar da carruagem lá, seria sem projeto legal, sem nada. Aí fiquei imaginando, né? A gente fez a análise de viabilidade e já falamos para ele, olha, a gente não indica alugar esse terreno porque não cabe o teu programa arquitetônico aqui. Fica inviável, não tem espaço para a demanda que você quer ter, né? Por conta disso, daquilo. Aí ele agradeceu um monte e falou, pô, nisso a gente salvou o cliente e salvamos o colega arquiteto ali que tinha feito o projeto, né? Porque se vai para execução, a gente está falando de muito dinheiro. Não, e ali tem um problema, que provavelmente era uma edificação comercial. Sim, uma área comercial, né? Um terreno vazio para se construir. Então, quando você vê comercial, a fiscalização é muito maior. Então, ele vai lá construir. Como é que ele vai emitir um alvará depois para abrir esse comércio? Ele não consegue, né? Ou se consegue, vai ficar sempre naquela pulga atrás da orelha, fez o investimento, depois que abriu tem que reformar, diminuir, fazer o que for. Não, seria terrível. Então, eu entendo que o bom profissional, nas nossas profissões, mas da arquitetura, como dá o primeiro passo ali, né, que tem que ser assim, a gente precisa ter esse domínio, esse conhecimento legal, técnico, entendimento não apenas do meu limite de lote, porque a arquitetura é um micro, né? A gente tem que trabalhar no macro, que é o urbanismo, entender a cidade, trazer todo esse contexto urbano para encaixar ali. E para fazer tudo isso, no final tem a criatividade. Então o pessoal fala, arquiteto é criativo. Vai vir a criatividade, estudo de inferência, de pegar ali, né? Eu sempre falo para os alunos, eles começam a inventar um monte de coisa e falam, gente, a roda já foi inventada. Não tem que ficar inventando a roda de novo. O que falta é referência. O que falta é estudar. Então a gente vem estudando várias referências ali, aí entende sempre aquele questionamento, por que o cara fez isso? Qual que era? Sempre de forma racional, pelo menos eu trabalho desse jeito e tenho grandes colegas aí, amigos que trabalham assim também, pensando sempre nesse ponto racional da coisa, daí resolvi tudo isso, daí tá lá a caixa que seja. A partir disso, eu entro com referencial, com entendimento, aí vem a criatividade, né? E nisso, eu tô lá num projeto, 2, 3 semanas, o Adriano já fez vários, né? Por quê? Eu preciso desse tempo. O arquiteto precisa de um tempo maior. A gente... É nesse momento que eu solucionei as coisas que daí eu entro com as relações conceituais, né, com as relações e conceito, daí eu estou falando da parte que é a poesia mesmo da arquitetura, né? Aquela coisa que a gente estuda na faculdade, a gente vem treinando, mas vão anos e anos para realmente aprender, né? Acho que é desenvolver um senso, né? Desenvolver essas capacidades. Assim, você não nasce criativo, você não nasce sabendo, não é um dom, né? Não, eu entendo que o dom é a paciência. O dom é a paciência. Você ter dom de ter paciência para buscar informação, para saber dar tempo a você. Sim. Né? Conversar com o cliente, que às vezes o cliente está lá numa ansiedade, dá para entender, né? Principalmente quando a gente trabalha com cliente residencial, né? Exato. É uma ansiedade e tudo, a gente entende. Mas precisa desse tempo. A arquitetura, infelizmente, precisa mais de tempo. E até uma coisa que hoje no mercado a gente vê que tem alguns problemas. Hoje o pessoal busca a parcelaria, né? Tipo, tem um projetinho fritinho na hora aí pra eu pegar já e fazer. E a gente até vê... Isso não é arquitetura. E a gente vê até pra mim é crime, né? Assim, tipo, você vê, tem páginas na internet que vendem projetos prontos, né? Sim. Então a gente fala assim, tipo,
você não entendeu a realidade daquele local, da região, o cliente, né? Como que é o convívio familiar, para você definir os ambientes e todas aquelas questões. Então, assim, tipo, é umas coisas assim que a gente, culturalmente, no país, ainda tem aquela história, eu quero fazer com menor preço, né? Só que às vezes a pessoa não pensa, né? Que o projeto ele faz uma parte de um todo, né? Então, assim, o objetivo do cliente, quando ele liga para o nosso escritório, não é fazer um projeto. Ou quando ele liga para a construtora, não é a construtora. O objetivo final dele é a obra pronta, né? Então, assim, só que se ele olhar só por cada etapa, ele vai pegar os menores preços e no final a obra dele vai sair. É igual aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Um fala uma coisa, o outro vai entender outra. Então, assim, você começa aquele desenho e na hora que você vê, tipo, nada tá conversando, né? E com a tecnologia BIM, isso ajudou bastante, né? Então, assim, hoje os nossos projetos que a gente desenvolve no escritório, a gente usa toda a tecnologia BIM. Então, é muito mais fácil fazer essa interação entre as disciplinas, engenharia e arquitetura e os complementares em geral, estrutura, elétrica e tudo mais. E a gente casa essas informações também já com a perspectiva de obra, como que vai ser, a gente orienta também, né, a relação. A gente consegue antecipar problemas. Exatamente. Então, assim, a missão do arquiteto, quando junta com o engenheiro, tipo, é uma Liga da Justiça, assim, né? Uma coisa assim que, tipo, eles fica cansadinho, né? Exatamente. Então, é uma coisa, assim, interessante e viável da gente explorar no mercado de trabalho, né? E eu acho que, assim, não é uma escolha você contratar só o arquiteto ou só o engenheiro, né? Às vezes vem clientes, como a minha empresa ela é só de engenharia, então vem clientes que falam, cara, eu quero fazer isso, quero ir lá construir uma coisa. Eu falei, beleza, eu tenho arquitetônico? Não, então eu vou te indicar aqui, né, umas empresas que eu conheço e tal. Mas muita gente, não, eu não quero arquitetônico, eu não preciso, só preciso que fique de pé, mas eu já sei o que eu quero. Nossa, essa frase, eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu quero, daí começa. Aí você começa a pegar. Eu peguei alguns projetos, assim, hoje eu aprendi a lição, né? Mas eu fiz tanta alteração, o cliente vai mudando de ideia, ele vai... Porque não está concebida a ideia. Infelizmente, as pessoas não têm um conhecimento, a arquitetura é um conhecimento técnico também. Então, as pessoas leigas não têm esse conhecimento técnico de desenvolver espaços de ambientes. Às vezes não tem noção que 2 metros cabe, que não cabe, sim, não consegue dispor, não consegue ventilação, enfim, tudo que envolve, toda a parte técnica que envolve a arquitetura, a pessoa pula. Ela acha que não precisa, porque ela desenhou ali no The Sims, né? A casinha dela, mas não é assim, a vida é real, né? Então... É engraçado, nos primeiros períodos, lá onde eu dou aula para o primeiro e segundo período, depois tem uma disciplina do 4º período, 6º período, e meu projeto que me fez entrar para a universidade foi o projeto executivo. Justamente pela experiência de obra que construí até quando a gente trabalhou, quando nos conhecemos na mesma empresa, me levou a fazer o projeto executivo, que é uma disciplina do 9º. Mas lá no primeiro período, eu pergunto para os alunos, né? Por que vocês vieram fazer arquitetura e tal? Aquela conversa sempre, né? Imagino que na engenharia tenha também. Sim. Aí, muitos falam, eu sou apaixonado, eu jogava The Sims. Eu jogava The Sims. Vem com isso do The Sims. E eu já tive cliente que veio e trouxe projetinho assim de referência usando videogame, usando The Sims. Como referência até ok, né? Aí traz isso e é engraçado, isso é uma coisa que a gente vê e tem artigos falando sobre essa parte da arquitetura em si, do ensino de arquitetura, né? Da forma, até tem um artigo que é bem interessante, fala sobre a banalidade do ensino, que é focado muito em softwares. E os alunos, no 3º, 4º período, eles já têm uma noção de desenho, eles já têm normas, eles já se acham arquitetos, sabe? Quando chega na metade do curso, a ficha começa a cair, tal. Chega lá no 9º, aí tem um desespero. Por quê? Aí sentiram realmente o que é. O que é a arquitetura, eles começam a ter uma previsão que, eu vou me formar, eu sou arquiteta já, mas eu ainda preciso ter um amadurecimento, que daí são relações sociais, são outras relações. Aí eu falo com vocês isso. Tem 5 anos, ele percebe que ainda falta. Como que uma pessoa que não sabe nada de arquitetura entra no Pinterest e chega, não, eu sei o que eu quero. Não sabe, pessoal. Não sabe.
né? A gente tem hoje lá, mais ou menos em projeto acervado, estamos em torno de 250, 280 mil metros, né, Adriano? No escritório. Fora os que não está acervado, dá quase 500 mil metros quadrados. Né? Fora esse acervo, né? Então, a gente tem uma experiência que dá muito orgulho, né? Com muita humildade, mas dá muito orgulho. E a gente sabe da dificuldade, cada projeto é um projeto e tudo mais. Então, normalmente, quando o cliente chega, e isso acontece mais quando é cliente de residência. E a gente entende, é a casa do cara, sonho, é o sonho. O brasileiro tem essa, né? Minha casa própria, e a gente respeita muito isso. Mas é muito comum a gente mudar totalmente. Porque vai ter erro. E vai ter erro que não vai ser erro apenas do bem-estar dele, das relações de conforto, do dia a dia, vivendo ali. São erros que vai desvalorizar para o mercado. Sim. Né? Que vai ter uma edificação, vai gastar R$1 milhão e não vai ter esse capital de volta, por conta de uma falha de projeto. E lá com a gente não tem isso. Não tem isso. Daí a gente usa de argumento técnico, né? Claro que sempre tem uma coisa, né? É um projeto, você está em cima ali. Muda. Quando vem um questionamento que não tem uma base técnica, a gente fica meio, né? Tá, mas o que você quer? Tudo bem. Tudo bem. Mas a gente sempre mostra os porquês das coisas para dar essa segurança para o cliente também, né? E até assim, que como a gente já parte da noção que o cliente, às vezes, ele não tem noção clara do que ele realmente quer, então a gente mostra sempre os pós e contras daquela decisão que ele quer bater o pé e fala assim, não, eu quero assim. Então a gente fala da questão de umidade, esse quarto não vai ser ventilado, não vai ter boa iluminação, né? Então aqui precisa de uma janela maior, ou aqui não dá para fazer. Então o Jonathan faz todo um estudo solar, né, de posição dos melhores ambientes, então toda aquela questão térmica, acústica, então faz toda essa análise. Então, pra gente, na engenharia, quando a gente chega, pega projeto assim, a gente fala assim, cara, tá muito fácil no sentido de falar assim, a gente perde mais tempo analisando a estrutura do que pensando, cara, agora vai ter que fazer um pilar de transição aqui porque não tem espaço, ou essas paredes não estão alinhadas para fazer isso. Então, assim, você fica perdendo tempo na engenharia em vez de perder tempo na melhor viabilidade econômica do empreendimento. Então, assim, dentro desse enfoque que a gente estava falando aqui, né, o arquiteto ele tem um papel fundamental, né? Até quem assistir o podcast que a gente fez anterior, ele pega essa vertente de incorporação que passa o quê? O arquiteto ele é o carro forte ali naquela primeira análise de viabilidade. Então o arquiteto ele consegue ver o que o engenheiro ele não consegue ver. A gente é mais analítico, a gente é mais técnico, então a gente é forjado assim na universidade, né? O arquiteto, a gente às vezes passava nos corredores na faculdade, o arquiteto ele tá lá com um monte de prancha, com um monte de coisa. A gente no máximo ou tá na biblioteca ou tá fazendo continha quantos a gente precisa passar direto, né? E quanto a gente precisa estudar. Então a gente pega livro, analíticos e faz as contas. Então o arquiteto ele tem um papel fundamental, né? E agora, assim, se você não assistiu outro podcast nosso, assista, né? Vai ter um link ou na descrição, ou o Clércio vai deixar um card aí pra gente, essas informações, para você estar assistindo, que a gente falou da parte de incorporação, que é muito importante para o arquiteto. E entrando agora, né, Carol, eu acho que assim, a gente conseguiu entender bem o papel do arquiteto e bem o papel do engenheiro, né? Então, assim, Jonathan, você no mercado de trabalho hoje, como profissional, como que você orienta os seus alunos para que eles no futuro sejam semelhantes a você na questão de conhecimento, né? De ter aquela noção básica. Falou assim, cara, agora eu tô na graduação, mas dentro da graduação eu consigo já sair um bom profissional daqui a 5 anos? Já saiu pronto, não precisa... Saiu e toca a ficha, que agora você tá pronto. Como é que funciona? Não sei se é bem assim, né? Não sei se é bem assim. A gente faz essa orientação, eu sempre falo para eles, pessoal, como tá o capacetinho de obra? Tá no porta-malas do carro, tá lá em casa, tá branco esse capacete ou ele já tá cinzinha, né, de pó? Eu acho que dentro daquela brincadeira que eu falei do Lego, o arquiteto também, eu falo para eles, pessoal, tem uma obra, vocês acharam bonita a obra, tá legal? Vai lá. Fala, deixa eu entrar, deixa eu conhecer, eu sou estudante de arquitetura. Se for 1, 2, eles vão deixar. Se for todo mundo, aí complica um pouco, né? Porque para e tudo. Segurança aí vão também, chamar atenção, né? Chega aquele monte de mulher na obra lá, né? Chama atenção, mas eu acho que é fundamental buscar entender
em loco, ali como está sendo feito, porque isso vai aprimorar o projeto. Com certeza. Né? Semestre passado eu levei uns alunos na disciplina de concreto, madeira e aço, que fiz em parceria com uma professora muito querida lá, que o Adriano até participou de uma das aulas. Levei uma obra de alto padrão, uma construtora muito bacana, sempre deixa as portas abertas para a gente lá. E a gente chegou, tinha alguns pontos da obra que a gente via que tinha uma coisa diferente assim, e a gente percebia que era na compatibilização e veio de falha de projeto arquitetônico. Não era uma falha que, nossa, inviabilizou, mas aquela coisa que ali gastou mais tempo, gastou mais dinheiro e não precisava. Por conta, muitas vezes, de uma arquitetura que... eu questiono muito essa arquitetura de condomínios fechados. Para mim Polêmica. Na verdade, às vezes é muito ridícula, pra falar a verdade mesmo. Eu não entendo por que colocar uma porta com 3 metros de altura, não faz nenhum sentido, ou colocar uma baita de uma janela lá para uma vista que vai ficar os 365 dias do ano com uma cortina fechada. Sabe? Então tem umas coisas, ou uma marquise em cima dessa porta com 3 metros de altura e a base dela vai ficar toda apodrecida porque pega chuva. Então tem umas coisas que vêm assim que eu falo, caramba, mas por quê? Então, eu tento instigar os alunos a terem olhar histórico das coisas. Deixa eu entender as melhores fases, quem que eram os grandes arquitetos, os grandes engenheiros também, porque dá esse embasamento para a gente poder ousar, né? É possível. Também não tem uma boa arquitetura se não tiver alguém por trás ali da engenharia que... Certo. Quem era Oscar Niemeyer, né? Exatamente. Tem uma história engraçada do Joaquim Cardoso, que o Oscar Niemeyer contava, que era 3 horas da manhã, e o telefone dele tocava, falou assim, meu, quem que tá desesperado? Eu falei, alguém que deve ter morrido. Aí era o Joaquim Cardoso, falou assim, pode continuar que eu achei a curva da tangente e vai dar pra calcular do jeito que você projetou. Exatamente. Aí ele falou assim, tá, ok, eu vou mandar pra equipe de projeto. Então assim, tipo, cara, ele ficou em função daquilo, ele falou assim, eu preciso deixar essa arquitetura funcional do jeito que o arquiteto pensou, né? E deu certo. Mas você falou uma palavra importante, funcional, né? A arquitetura é função, né, aliada à estética, né? Ali vai ter essa parte de visual, mas a função, não adianta nada ter uma porta maravilhosa, a pessoa vai entrar em casa embaixo de chuva. Exatamente, exatamente. Então, na arquitetura, tem um tratado que eu costumo dizer para os alunos, gosto de colocar na disciplina lá do início do curso, o primeiro tratado de arquitetura, que é do Vitruvius. Então ele vem e coloca a tríade vitruviana, 3 pontos, que é utilitas, firmitas e venustas. Utilitas está ligado à função, que é entender, a gente entende que a arquitetura nasce para o homem, tem que ter uma utilidade para o homem, né? Firmitas, que daí é ligado à engenharia, tem que estar sólido, tem que entender isso, tem que fazer o negócio ficar de pé. E venustas, que vem da deusa Vênus, a deusa da beleza. Aí uma coisa que é sempre importante, e eu friso isso não apenas no escritório, mas nas aulas, é que o gosto, o que é belo para mim pode ser diferente para você, então tem uma discussão nisso, não vai ser um gosto pessoal. Isso vem da cultura, vem do entendimento, por exemplo, da comunidade, da cidade, do estado, do país. O que a gente acha bonito aqui, de repente aqui em Curitiba, nossa cidade, de repente o pessoal da região norte do país não vai achar, vai ter outras relações, né? Então isso é uma coisa que sempre está em pauta ali para a gente entender melhor um pouco da arquitetura e essa associação com a engenharia. Não, acho que é importante, no fim, todas as áreas a gente tem que ter habilidades multidisciplinares, a gente tem que entender o que um está considerando, o que o outro não está, esse diálogo, né, essa ida e volta entre projetos, e sempre contribuir e trabalhar assim como parceiros. Então, respondendo a pergunta tema, parceiros, não inimigos, né? Porque se a gente trabalhar como inimigos, quem vai sair perdendo no final vai ser o cliente, né? Ele que vai ter que pagar depois o vão que não faz sentido para aquela casa e que a gente vai ter que encher de aço para parar em pé, e daí não faz sentido nenhum. Então, às vezes torna uma obra inviável por não ter conseguido compilar essas informações de maneira correta, né?
Bem isso que a gente falou, e assim, e um fechamento assim, dessa nossa discussão, dessa ideia que a gente está tendo aqui, que assim, nas mentorias a gente ajuda muito os alunos, né, a entenderem isso que a gente está falando, né, porque assim, se você é arquiteto ou engenheiro, você tem um papel fundamental na sociedade, né, ninguém é melhor que ninguém dentro disso, e a gente mostra a importância que é essa conversa, essa comunicação, né, essa interoperabilidade da informação que existe dentro de um projeto, né? Então, da última conversa que a gente teve com o César, né? Então, assim, dentro da construtora lá da Hype, eles têm de um ano a 1 ano e meio, mais ou menos, só para a parte de entender projeto, concepção, viabilidade, todo o processo. Então, lá fora, os países, né, mais desenvolvidos, eles perdem mais tempo projetando e menos tempo executando. No Brasil já é o inverso, né? A gente começa a fazer as build, né? Nem tem projeto, já está fazendo umas build, porque as build é como construído, né? Para quem não sabe do termo da palavra. Porque, assim, tipo, já está construído, você está projetando, reajustando, fazendo análise, né? Então, assim, não é assim que funciona. Não, tem que ter acho que é investimento, né? Investir tempo no projeto. Porque a gente vê o quanto, e isso já entra de forma comum, essa relação das duas profissões. Investir um tempo no projeto, teve um problema? Então delete lá, apaga. Agora, se não, vai descobrir na obra, porque de repente teve uma falha de projeto, seja uma viga de transição, que é uma ferramenta que vem da engenharia, você pode utilizar onde cabe, onde temos orçamento para isso, onde faz sentido, né? Onde atende os 3 pontos que eu comentei. Se não tem porquê. Eu tenho um ponto de vista que um bom arquiteto para trabalhar comigo é quando ele pensa realmente no projeto com olhares de engenheiro, ele vê soluções que a gente como engenheiro vai ter que pensar, e ele me manda o projeto de uma forma que ele deixe claro o que realmente é importante, aonde eu tenho uma margem para fazer alguma alteração, alguma coisa assim. Eu acho que esse é o bom arquitetônico. Ele vem bem definido, ele vem bem pensado já, mas ele vem com margem para negociação, diríamos com assim, certeza, né? Então eu queria te perguntar, Jonathan, como é que é um bom engenheiro para um arquiteto, né? Como é que se porta um bom engenheiro para um arquiteto? O que você acha que seria bom? Me transmitir, primeiro momento, segurança. Se for trabalhar, né, aqui agora, tá tranquilo, né? Então, meu parceiro aqui, né, sócio, amigo e super profissional, mas já aconteceu de fazer projetos e meu projeto virar um paliteiro, né? Vocês entendem esse termo, né, pessoal? Virou um paliteiro de pilares lá que não tinham necessidade. E daí, como eu tenho um pezinho na engenharia lá, por conta do mestrado e tal, eu sabia o que a gente estava falando. Uhum. Então, eu acho que existe da mesma forma. Pode acontecer de pegar um arquiteto que não pensou como parte do arquitetônico, de repente a estrutura, né? Eu acho que a estrutura tem que fazer parte da arquitetura, né? Ainda mais se for estrutura metálica, mostra aquilo, né? E também pegar parte elétrica, hidráulica, toda a arquitetura tem que esconder isso, aquilo que é para esconder de verdade, né? Se não for para esconder de verdade, deixe claro isso que ficou lá, que era uma relação do projeto, né? Então, vai ter o arquiteto lá, a arquiteta, enfim, que pode chegar a passar para a engenharia algo que não tenha margem, que não foi previsto, aonde estou passando, né? Queira trabalhar esgoto por Wi-Fi, né? Estrutura por Wi-Fi. Então, pode acontecer. E da mesma forma, eu como arquiteto, quero ter o mesmo engenheiro do Niemeyer, que veja aquela solução arquitetônica, que faz um sentido, que vai se tornar um marco urbano, faz parte do contexto da cidade, né? Saiu da escala do lote ali, do jeito que é para ser, e aceite o desafio, né? Então, eu acho que em ambas as profissões, o uso do software apenas acaba sendo um grande problema. Na arquitetura tem isso. Às vezes alguns alunos falam para mim, mas faz tal coisa, faz dessa forma. Não dá, professor. Aí na hora mas o que eu fiz de errado, né? Como que não dá? Não dá por causa do software. Aí minha vontade é bater a gengiva na quina, né? Dele, ali fala, pega o papel aí, a lapiseira, vamos desenhar isso. A gente não tá incitando a violência.
Não, eu faço isso. Meus alunos me conhecem. É só vontade, gente. É só vontade. Eu respiro fundo, da sala. Eles me conhecem, sabem que eu sou relativamente tranquilo. Né? Mas é nesse sentido de se privar. E daí eu vejo, né? Acompanho os trabalhos de vocês, da Souize, vejo o Adriano tá lá. 6 cálculos. Eu entendo a base. Né? Claro, estou usando ferramentas ali, mas eu não estou vendo com os olhos fechados ali, com uma venda nos olhos. Tipo, o software falou isso, vou pular no buraco lá. Né? Então, isso para mim tá dos dois lados. Tá dos dois lados. Sim, até ser limitado, né? Às vezes é mais difícil no software você fazer alguma coisa. Você vai fazer uma parede curva no software, talvez é mais difícil do que uma parede quadrada. Então, ali a gente não pode se limitar ao software. Na metálica, tem muitas ligações que os softwares não calculam. Você tem que calcular à mão. Não vou fazer isso porque meu software não calcula. Ei, não é assim, sabe? Peguei agora um caso recente de uma passarela que vai ligar 2 edifícios já construídos. E ali eu sugeri para o cliente, a gente vai ter que fazer a metálica parafusada, porque se a gente fizer soldada, ela pode ficar muito rígida, né? E pode a gente ter movimentação diferente dos prédios e acabar sobrecarregando a estrutura e tal. Ele falou, ótimo, que bom, porque outra pessoa já falou que soldada seria mais barato, não sei o quê. Então, assim, realmente, um projeto, a solda ela é mais fácil de calcular, ela é mais prática, os softwares eles já te dão ali, é mais simples, né? Agora, não é o ideal para aquela obra, e isso o software não vai te dizer. Você tem uma articulação ali, né? Não vai te dizer, não faça assim porque não dá. Não, o software vai calcular e pronto. Porque não tem esse senso crítico, né? Sim. E isso é muito interessante a gente sempre analisar, né? O papel do engenheiro, do arquiteto. Nós, na engenharia, a gente tem aquela visão mais analítica da coisa, né? De chegar no melhor ponto possível. E assim, o engenheiro que usa software como a única referência, isso é um perigo, né? Porque assim, você tem... Lá na aula a gente costuma tirar até pilar, né, Jonathan? Então a gente fala assim, não precisa pilar aqui. Você consegue fazer uma análise com um bom projeto arquitetônico, você consegue fazer bem otimizado, e você consegue realmente chegar na melhor solução, né? Então, quando vem pra gente um projeto redondo, cara, é a melhor coisa possível pra gente fazer. E a gente sempre dá a melhor solução, né? Eu acho que é uma questão ética, né? Você fazer isso pro cliente, sim, ou você também ser humilde o suficiente e falar assim, tem soluções mais vantajosas, só que o meu escritório, eu profissional, não consigo atender a sua necessidade. Exatamente. Isso é muito bom você ter esse feedback, né? Igual a Carol falou, né, que acho que um dos primeiros podcasts você falou, né, que falou isso pro cliente, falou assim, eu posso ter alguma limitação dentro desse projeto, mas eu vou trazer um profissional que vai saber dar esse suporte, esse apoio, e ele falou assim, então eu vou fechar com você. Então, assim, a honestidade dentro da engenharia, ela é bom entre as partes, arquitetura e engenharia, e com o cliente e os fornecedores, né, pra gente chegar na melhor solução, sim, né? E a gente vê as grandes empresas fazem isso. Tá lá com uma equipe às vezes multidisciplinar, pessoas ali com já bagagem. Isso a gente não consegue, isso a gente não tem repertório, isso a gente não fez. Vamos chamar um especialista. Sim. Né? Que é o papel que vocês fazem de apoio aos alunos. Exatamente. Né? Então cabe. Cabe. E a rixa entre arquitetos e engenheiros acho que surge muito por causa de pilares, né? Até você falou tornou meu projeto um parteiro, né? Cara, é muito isso. Eu vejo, eu às vezes quero colocar um pilar onde não seria melhor para a arquitetura, e a arquitetura quer tirar o pilar que eu coloquei em um lugar e tal. Mas isso tudo acho que faz parte dos desafios ali, e às vezes a gente pensa muito quadrado realmente, que nem você falou, a gente é feito o Adriano falou, a gente tá na faculdade ali pensando certinho como que a gente vai resolver, e o quadrado é a solução mais fácil pra gente, a gente vai sempre buscar os quadrados, triângulos pra resolver a nossa estrutura, né? A gente não pensa como fora da caixa. A gente tem essa diferença muito clara entre as duas profissões, né? Para mim é muito claro, e eu acho que tem que ser isso, que a engenharia vai focar, primeiro momento, segurança, tem que deixar seguro, tem que fazer aquilo lá parar, né? Mas acho que de forma equilibrada a isso tem a relação de economia, a economicidade da obra e a ser execuível ou não. Então, beleza, daí vocês são embasados, bibliografia, todo conteúdo, normas, etc. Na arquitetura, a gente tem essas noções, ou deveria ter, né? Aí é uma
puxãozinho de orelha que sempre falo lá com os alunos, essas noções de pré-dimensionamento, principalmente de estrutura. Porque isso serve como partido arquitetônico, né? Eu vou partir o meu projeto das estruturas. A gente vê projetos maravilhosos, principalmente estrutura metálica, né? Eu falo para eles, aí não tem gambiarra, pessoal. Estrutura metálica é milímetro, né? Então, você falou da uma articulação ali, rígida ou não, isso já vai dar um dimensionamento diferente, eu vou entender, a gente passa isso para eles, para já nascer o projeto daquela forma. Mas, principalmente, vai entrar ali as relações, outras que na engenharia não tem. Porque a gente faz projeto a todo momento e a gente é focado para isso. Nossa profissão é essa. Melhor fluxo, ventilação, iluminação. Aquela coisa de você estar... A gente focou muito em residência, né? Que eu acho que é um tema mais fácil de visualizar. Mas você estar ali, você ter a luz do sol, você ter aquela sensação de lar oscilar, né? Isso vem com a arquitetura. Né? Você falando de residência, eu lembrei de restaurante. Tem um negócio em restaurante que, cara, me faz sentir mal, é aquele barulho de prato batendo, gente conversando, que você não tem hora de sair daquele restaurante, né? Aí você vê... Daí, depois que eu comecei a estudar mais doma, assistir mais, enfim, arquitetura, comecei a buscar mais informação, eu vi que às vezes, se eles mudassem a cadeira para estofada, se eles botassem mais cortina, se eles botassem um forro, alguma coisa que ajudasse com a acústica, eles provavelmente iam faturar muito mais, porque as pessoas iam querer ficar mais tempo lá dentro, iam, né, curtir mais o ambiente. Deus está nos detalhes. Exato. E eu sou virginiana, eu gosto de um detalhe. Fazer o quê? Certo. Então, a gente entrou no assunto de softwares, eu queria ver com você, Jonathan, tem o BIM, ele já está na realidade, faz alguma diferença para a arquitetura? O projeto ser feito em BIM ou não? BIM é só 3D para arquitetura? Como é que é? Não, eu entendo assim, a gente tem várias empresas aí, né, que estão dentro da plataforma BIM oferecendo software para arquitetura. Então vai depender muito do serviço que cada escritório presta, né? Então hoje a gente escolheu um software que ele nasceu da cabeça dos arquitetos para arquitetura, né? O software que a gente usa na arquitetura nasceu da arquitetura ali, então até a forma como ele fala ali vem bem da essência do desenho à mão e tal, e ele é muito dinâmico para aquilo que a gente usa e funciona muito bem, né? Mas uma coisa que eu acho que é importantíssimo, até para a galera que está ouvindo aí, que a maioria é estudante, né? Tanto na arquitetura quanto na engenharia, eu acho que nunca deve começar projeto em software. Nunca, principalmente na arquitetura. O projeto tem que nascer da mão. Sempre tem que nascer porque, principalmente na arquitetura ainda, por conta de ser uma disciplina que tem esse lado sensorial, tem esse lado conceitual. A arquitetura está também no patamar das artes, né? A gente usa as ruas aí como um grande museu a céu aberto, né? E se você colocar uma obra exposta lá que seja ruim, você vai falar, pô, vou ter que desviar meu caminho, né? Vou ter que gastar. Eu faria isso. Se eu vejo alguma obra que não me agrada, eu vou desviar da rota, vou gastar mais combustível, porque realmente aquilo, eu como arquiteto, essa coisa me afeta. Então, nasce ali, eu venho com todo aquele conhecimento que a gente comentou, de estudo de viabilidade, legislação, etc. Trabalho no mapa mental, começo a juntar todas essas informações. E isso não tem como eu ir para um software, porque vai me limitar aquela telinha, né? Ainda mais para a galera que está começando a mexer nos softwares, etc. E hoje em dia, fico até com dó, né? Porque eles vão pegar estágio, pedem lá uma lista enorme de software, então eu tenho que saber de tudo, e é muito difícil. Eles não vão conseguir iniciar um projeto. Então, inicia-se aquele projeto, chega no estudo preliminar, aí sim eu começo a mexer no software, para ir para um projeto, para chegar com essas informações compatibilizadas ali, aí é fundamental. Acho que não tem mais mercado para quem não trabalha dentro da plataforma BIM, né? Porque você fez o projeto, vai transmitir lá, seja, se não tiver engenharia, traz para a gente, né, Adriano? Manda para a Aui, que daí a gente faz essa compatibilização, tudo de forma rápida e segura, prevendo já riscos,
a gente antecipa problema, Sim. então sai da problemática de canteiro, todo mundo fica feliz, né? Uma coisa legal que o Jonathan faz, às vezes a gente faz um kick-off ali de abertura de projeto com o cliente ali, né? A primeira reunião inicial, para pegar as informações, necessidades básicas, né? Aquele plano de necessidade ali do briefing inicial ali com o cliente. Horas depois o Jonathan manda uma foto, né, no WhatsApp ali. Cara, pensei num croquis, tipo, já tá animal, já tem volumetria, já tem a base, então você fala assim, cara, que negócio interessante. E isso não é possível você faz no software, porque assim, toda a modelagem, você tem que modelar um terreno, isso leva tempo, né? Tem que esperar vir uma topografia, tem que esperar vir toda uma base de informações até aquilo realmente dar certo. Então assim, Sim. se você é o arquiteto que está na graduação ainda ou está querendo pensar, né, nessa questão, explore esse teu lado artístico, eu digo, né? Porque é uma coisa assim muito pessoal do que você absorveu já durante os seus conhecimentos, com leituras, com biografias, né? E também é um pouco assim da questão de entender também o lado humano das pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, criar primeiro essa visão mais holística do projeto e do cliente, depois transportar isso para o software, né? Na engenharia, eu tenho a parte, principalmente de estrutura e hidráulica, eu faço lançamentos à mão. Então, eu imprimo em A4 mesmo, faço uma análise ali para chegar na melhor solução, depois vou para o software. Porque assim, o BIM ele ajuda muito na questão da eficiência de modelagem, na questão de enxergar realmente as compatibilizações. Só que ele não vai te dar uma visão geral de ser projetista, né? Então, assim, Sim. Eu conheço muitos alunos que chegam para receber mentoria com a gente, que eles sabem mexer no software, mas ele não sabe, cara, qual que é o melhor traçado? Como será que tem espaço entre forro e laje para passar tubulação hidráulica, elétrica, assim? Então, ele não entende a parte... conhecimento acadêmico, né? Exato. Então, você não tem aquela visão realmente de como tem que ser lá na obra. Então, assim, essa ideia de começar uma análise inicial, depois ir para um software, cara, vai otimizar tempo. Escada, às vezes eu faço todo o dimensionamento à mão, porque às vezes o software não aceita o dimensionamento da escada. Vai fazer uma escada plissada? Não, ele fala assim, não. umas coisas lá, né? Não dá. O Jonathan às vezes manda uma escada plissada, já é ali, né? Ó a briga. Ó. Dizem que é parceiro, né? Mas ele faz... Eu faço isso para eu seguir da conta. Chega uma escada plissada que a gente tem que ancorar na laje e ela curva, assim. Então, assim, a gente dá um jeito. Engenharia é para isso. E o legal, falando da rixa que a gente falou, que pode existir, são inimigos ou parceiros, quando você entende a cabeça do arquiteto, você fala assim, cara, você quer dar beleza realmente para aquilo. A minha cabeça, na hora que eu pego o projeto, eu falo assim, cara, como que eu vou esconder as minhas estruturas aqui? Como vou esconder minha elétrica? Como vou esconder meu pilar? Né? Então, assim, vou tentar fazer aquela arquitetura ficar igualzinho daquela renderização, daquele modelo, para falar assim, cara, minha estrutura, minha engenharia não atrapalhou em nada a questão harmônica que foi construída dentro daquilo. E isso só acontece quando já vem pensado do arquiteto, né? Então, é bem legal isso. E nem se a faculdade tivesse 10 anos, a gente não conseguiria aprender tudo isso em aula, né? Por mais que a gente tenha professores que tentam mostrar isso, a parte prática, não dá para ver tudo. Então, se você chegou a hora do publi, se você tem dificuldade, você é arquiteto, você tem dificuldade de identificar essa parte da engenharia, ou se você é engenheiro, tem dificuldade de entender o que sua estrutura impacta na arquitetura, a Solvise está aqui com mentorias, né? A gente está aqui fazendo imersões, a gente está sempre com bastante conteúdo para você aprender a fazer. Então, essa análise, esse pré-dimensionamento, essa concepção estrutural, que às vezes a gente realmente não dá tempo de ver em meio a tanta teoria na faculdade. Então, a gente vem com esse conteúdo aí, com os nossos mentores para contribuir, né? E para você ser aquele profissional desejado no mercado, porque assim, não adianta você saber ou ter um título na mão. Eu tenho o meu CAL, eu tenho o meu CREA, eu estou no mercado. Você não vai conseguir uma boa colocação profissional. Quando consegue, não tem uma boa remuneração salarial, porque você ainda não está somando para aquela empresa ou para aquele mercado que você está atuando. Então, assim, as mentorias, ela ajuda você a realmente sair do zero a um projeto executivo para você ter realmente a noção e o direcionamento das ferramentas necessárias para realmente desenvolver os projetos. Você não vai sair com uma visão de desenvolvimento, vou ser o arquiteto referência do ano seguinte.
mas você vai ter todas as condições e ferramentas e vai desenvolver habilidades para realmente você falar assim, cara, agora eu sei por onde começar, eu sei o que realmente eu posso entregar, eu sei as minhas limitações e aonde eu quero chegar, né? Então, assim, a ideia das nossas mentorias são sempre essas. A gente dá um direcionamento para os alunos para que ele realmente consiga a colocação profissional, para não ter aquele problema de que a gente sente muito que, assim, você passa 5 anos na graduação e depois você não consegue uma qualificação profissional, aí fica aquela frustração. Será que eu devia ter feito outra área? Esse mercado não tá bom? Gente, o setor da construção civil, ele é aquecido, ele está aquecido e ele sempre vai ser aquecido. Ele movimenta o PIB significativamente. Então, assim, se você quer estar dentro desse mercado de trabalho e você está se formando nessa área ou já se formou, o lugar é aqui. As mentorias, tudo que a gente faz é para levar você para um outro nível. Então, na descrição tem todas as informações, nossas redes sociais, tem todas as formas de você agendar as mentorias e ter todo o conhecimento necessário para você ser aquele profissional desejado no mercado. E quem sabe, né? Tá sentado aqui com a gente mostrando o seu conhecimento e seus projetos que você desenvolveu. No Né? mercado da engenharia a gente sabe que está aquecido, mas agora quero perguntar, Jonathan, está aquecida a arquitetura também ou já tem muita arquiteto no mercado? O que você diz? Com certeza tá, porque vocês não podem começar projeto sem a gente. Boa, viu, gente? Ó. Né? Então, claro que está aquecido, né? Eu concordo com o Adriano, que faz girar a economia do nosso país, a economia do mundo, eu diria, né? Mas é aquilo, você precisa se destacar, né? Você precisa estar... É importantíssimo ter o conhecimento acadêmico aí, mas esse conhecimento de mercado, entender como fazer ali, saber identificar o problema, saber ter uma solução, isso vem com o tempo. Então, se eu conseguir, com experiência, se eu conseguir ter essa experiência por outras formas, é fundamental, né? Começa cedo, né, Jonathan? Não adianta você falar no 9º período, você fala assim, cara, eu tenho que correr agora para aprender as coisas. Tipo, poxa, você nem fez network, né? Exatamente. Eu sou muito grato aos meus professores, porque era diferente, né? Meus professores eram outra geração, bem mais velhos, uma formação mais, assim, falar que ia bater aqui na ali era tranquilo, era suave. Era suave. A gente ficava até orgulhoso, não... quem que vai bater minha quina? Meu dente na quina. Mas me deram uma perspectiva bem válida, assim, de mercado de trabalho, de outras coisas fora. E eu entendo que é isso que vocês fazem, né, com a Soweasy. Vai algo que poderia levar anos ali, peraí, deixa eu te mostrar o caminho melhor. Esteja aberto a isso, né? Esteja aberto para conhecer como que eu posso atuar melhor. Tem um arquiteto, eu sou fãzaço dele, ele, para mim, é o grande arquiteto brasileiro aí da história, que foi o Paulo Mendes da Rocha, ele faleceu ano passado, né, arquiteto paulista, e meus professores todos tinham muito contato com ele, eu tive contato com ele também, e ele falava que todo projeto é uma oportunidade de aprender. E ele falava isso com 80 e poucos, 90 anos de idade. Né? Então, toda essa experiência é algo que está ali, deixa eu pegar, deixa eu beber um pouquinho dessa água, deixa eu ver onde que eu posso chegar. Né? Porque você está aprendendo, é uma oportunidade. E isso casa com aquilo que a gente estava falando no começo lá, né? Que a maioria dos alunos entram ali no começo, tal, tá meio perdido, de repente já sou arquiteto, de hora que consegue, tem um pouco mais de conhecimento, fala, peraí. Acho que eu não sei tanto. Acho que não é tudo isso, né? E é normal. Sim. É normal. É até bom que aconteça isso, porque daí vai buscar se conhecer melhor, vai buscar novos conhecimentos, né? Agregar novos valores ali que são necessários. Então, essa parte que vocês atuam assessorando essas novas gerações, acho que é fundamental, é muito, muito louvável. A ideia é a gente não lutar contra o mercado, né? Porque a gente vê que o mercado está despreparado e muita gente vindo sem essa experiência. A nossa ideia, inclusive, eu comecei com pouca experiência, fui aprendendo sozinha, enfim, fui buscando ajuda, né? De mentores, de colegas que já estavam na área para conseguir
alavancar. Então, realmente é essa ideia. A gente não lutar contra, mas a gente ajudar o mercado a ser mais capacitado. Assim a gente vai valorizar essa classe, a gente vai fazer com que todo mundo saia ganhando, né? E todo mundo prospere. Isso entra muito na relação até da precificação, né? Que é uma coisa que eu sei que vocês falam bastante, que o aluno, muitas vezes, o recém-formado, ele não sabe, né, quanto que vale o meu trabalho. Né? E daí isso pode virar um grande problema. Justamente porque a gente sabe que por mais que seja a construção civil um mercado super, né, atuante no Brasil, a cultura brasileira precisa ser trabalhada ainda. Né, para isso ter reconhecimento. Que seria o justo. E é uma coisa que a gente fala assim, né? Se você liga em 3 consultórios, 10 consultórios médicos, todo mundo tem uma base de preço. É o mínimo para cima. Na engenharia, não. É capaz de o cara ligar e falar assim, por quanto que o último fez? Tanto, eu faço 50% a menos. Então ele não tem noção do valor que é o serviço dele. Ele está pegando uma base que ele nem sabe se é uma referência e está jogando abaixo disso ainda. Então ele não está conseguindo nem contabilizar o conhecimento que ele tem e nem se valorizar no mercado profissional, né? Então assim, a pessoa fala, mas se eu for cobrar o preço justo, eu não fecho. Primeiro, ou você não está sabendo vender, porque você tem que, é uma venda, né? Independente se é um CLT, você está o quê? Você está vendendo horas através de um salário. Por mais que seja redigido por um piso salarial que é estipulado. Né? Alguém está pagando. Né? Alguém está pagando. Então, assim, né, é uma venda. E quando você vai vender um projeto, você tem que fazer uma venda também. Né? Você tem que mostrar. Se você pegar esse podcast e analisar todos os pontos que a gente falou da importância do arquiteto e o que realmente ele está entregando para o mercado, então você está convertendo, está falando assim, ó, esse aqui é meu preço, mas o valor que você está recebendo é muito maior. Então, o preço é o que o cliente paga. Agora, o valor agregado que você recebe, o cara fala assim, ninguém falou isso para mim. Exatamente. Ninguém falou que pode ter um problema, questão ergonômica, questão de iluminação, vou ficar mais feliz, né? Curitiba fala que as pessoas são um pouco tristes porque a gente tem pouco sol no ano, né? Então você vê o impacto que tem uma casa, iluminação natural e tudo mais. Então você fala assim, poxa, se você vende o valor agregado, o cliente tá nem aí com o preço que ele tá pagando. Ele falou assim, não, eu quero isso. Ele tá ganhando. Ele tá ganhando. Então assim, tem que ter a visão. Tem que ter a visão, senão você realmente vai estar fora do mercado e vai culpar alguém, né? E às vezes o culpado é você que não buscou formação, network, mentorias e conhecimento para isso, né? Exatamente. Isso é uma coisa que não tem na graduação. Não tem. É uma coisa que vem com a experiência. E normalmente, né? Eu estava fazendo as contas aqui, ano que vem faz 20 anos que eu estou na arquitetura. Que comecei o curso de arquitetura, já tem um tempinho, né? Eu vim tomando porrada também. Me formei, fui lá, quis abrir um escritório, apanhei um monte, daí fui fazer concurso, fiquei um tempo no concurso público, eu vi que eu não tinha, o negócio é mais, essa cabeça mais empreendedor mesmo, de sair, né, de criar, e fui construindo, apanhei muito. Né? Por mais que os professores eles falavam das questões técnicas ali de mercado, mas essa relação de precificação, de saber quanto que vale o meu trabalho, isso vem com o tempo. Se tivesse alguém para chegar e falar, né, é assim que você faz, qual que é o teu custo, né, de forma racional, mostrando isso, mais isso, mais isso, vai me dar isso. Né? Mesma coisa que eu faço com o projeto lá com o Adriano, fica feliz, porque eu mostro para ele de forma racional por quê. Senão ele não ia ficar feliz. Tudo tem um porquê. Sim. E eu acho que tudo na vida. Sim, exatamente. Qualquer relacionamento, seja profissional, afetivo, qualquer coisa, tem que mostrar os porquês ali e você falar, é isso por conta disso e tal, e entender, ouvir. Né? Sim. Então, eu acho que é fundamental entender isso porque é diretamente ligado a nós. Também, se chega a galera mais nova, lá não sabe precificar, a cultura brasileira, infelizmente, vai buscar isso e gera os problemas de mercado e cada vez mais vamos rodar ao contrário e voltando, né? Exato. Então, a gente tem aquela pergunta, né, básica aqui, que a gente, duas, na verdade, a gente faz para inspirar o pessoal que está assistindo, que é o pessoal que está entrando no mercado ou que está na faculdade ainda. Então, tem algum sonho ou alguma conquista que você já fez ou que pretende fazer na área da arquitetura hoje? Tá, eu sou extremamente grato à arquitetura. A arquitetura, para mim, foi uma mudança de vida.
entrar na faculdade, cursar o curso em si, contanto que eu nunca fui o Caxias da turma, nunca, sempre estava tentando equilibrar ali, mas eu tentava estar entre os melhores ali, pelo menos, porque eu tinha certeza que aquilo lá seria minha mudança de vida, e mudou, né? Contanto que hoje eu vivo da arquitetura. Né, não tenho tudo, né, desde a graduação, aí a aula na graduação, mas o escritório, a Auen, né, escritório esse ano fez 6 anos, então, aí em atividade, então, assim, eu sou extremamente grato a isso, e é muito legal que os alunos olham para mim e falam, pô, professor, a gente vê que você é apaixonado por isso mesmo. Eu falei, não é mais nem paixão, né, é amor mesmo, isso já deu um tempo, né, virou amor. Então, acho que isso foi meu sonho, né? Desde criança eu queria ser arquiteto ou engenheiro, mas eu sempre tive o sonho mais da arquitetura. E acho que ela contemplou meu sonho de vida mesmo, né? De ser quem eu sou hoje. Acho que isso faz muito sentido, assim, quando a gente tem um propósito, né, de ser um bom profissional ali na nossa área, né, e amar realmente o que a gente faz de outra maneira, né? Sim. Eu sou grato a muitas pessoas, né? Minha família, meu pai sempre me ajudou muito. E meus professores, quando vou para Londrina, quando eu posso encontrar com eles, sou muito grato. Legal. E se você pudesse dizer uma frase para aquele que já está lá no começo, que estava na graduação ou recém-formado, o que você diria, assim, para aquelas pessoas que talvez podem ter uma virada de chave com essa frase que você vai falar? Talvez não focar tanto em dinheiro, mas claro que isso é um pouco difícil, né? Vai depender de caso a caso, mas poder buscar experiência com profissionais já bem capacitados. Eu falo isso porque eu fiz estágio durante toda a faculdade, assim, né? Fui monitor de disciplina e tal, e até quando eu ganhei a bolsa foi porque tinha uma atividade acadêmica. Então, estava sempre em atividades ali, em escritórios, mas quando eu me formei, eu questionei muito os valores. Justamente porque eu não tinha essa noção de precificação ainda, não tinha aprendido isso. E eu tentei muito sozinho. E eu acho que se eu tivesse tido uma experiência, deixado um pouco de lado a relação dos valores, assim, buscado aprender mais com quem estava no mercado, claro que daí você tem que escolher, né, para não virar um escravinho, né? Mas eu acho que isso, sim, tentar valorizar cada fase da vida, não querer dar um passo maior, deixa eu ir aprendendo, consigo buscar uma nova informação, vou lá, vou buscar, mas calma que vai ter um momento. Às vezes a remuneração do trabalho, ela não vem só em forma de dinheiro, né? Ela vem em forma de conhecimento. Então, às vezes aquela vaga, ela não vai pagar milhões para você, mas ela vai te enriquecer que no futuro, de uma maneira, né, de conhecimento ali, que no futuro você vai conseguir faturar os milhões com aquele conhecimento daquela vaga, né? Sim, isso eu acho que vale para tudo, até para decisão de ambiente de trabalho. E Jonathan, então onde as pessoas podem acompanhar o teu trabalho, saber o que você faz, acompanhar um pouco a Auen? Então, a gente tem o Instagram da Auen, que é Auen Projetos, né? Auen vem de arquitetura, urbanismo e engenharia. Ah, que legal, não sabia! Né? E o símbolo da Auen, que é legal também a gente saber, eu acho muito legal. Foi uma ideia minha lá no começo. Ele tem uma base bem geométrica pura, que é um quadrado, uma base sólida, que é a engenharia sustentando o movimento e as sensações da arquitetura. Nossa, muito legal, muito conceitual. Dá uma olhada, gente, conheçam lá, pessoal. Até a gente precisa colocar um pouco mais de vida lá, colocar mais informações, né? Mas por lá dá para conhecer. Tem bastante projeto nosso lá que mostra bastante um pouco disso que o Jonathan falou aqui hoje, né? Então, segue lá, @AuenProjetos. Vai ter link na descrição, Clério põe tarjinha. Então, gente, se você gostou desse episódio, se gostou do conteúdo que a gente apresentou aqui, não deixe de acompanhar a Souize nas redes sociais, @Souize Mentoria. Tem aqui no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no LinkedIn, a gente está em todo lugar. Os episódios agora também estão no Spotify, então se você quer ouvir os outros e prefere ouvir lá no Spotify, corre lá que tá tudo. E se você quiser conteúdos topíssimos,
gratuitos que a gente disponibiliza para um grupo VIP de mentorados da Sowize. Não deixa de se inscrever aqui embaixo, tem um link onde você entra nesse grupo VIP, você recebe esses conteúdos. A gente tem desde imersões, a gente tem encontros, a gente tem visitas, a gente tem várias coisas que a gente vai fazer em grupos aqui que a gente já está fazendo. Vagas, a gente anuncia sempre vagas do mercado que a gente recebe dos nossos parceiros, né? Então, das nossas empresas, a gente sempre disponibiliza primeiro no grupo, depois no Instagram da Sowize. Então, acompanha a gente, vem com a gente, porque a gente tem muita informação para distribuir para vocês, muito conhecimento para compartilhar. Antes de encerrar, eu queria entregar um presentinho para você, é uma surpresa. Cancelei, Cleverson. É uma lembrancinha que a gente dá em nome da Sowize por participar do nosso podcast. O nosso tema também tem um conceito, né? A luz para iluminar as pessoas ajuda a iluminar o caminho de muita gente. Então, obrigada. Acende, ó. Acende. Já vamos mostrar pro pessoal. Vamos mostrar. Super que legal. A ideia nossa é essa mesmo, é iluminar, né? O caminho das pessoas. Caminhos né? profissionais. E agradecer, então, por compartilhar a sua luz ali com a gente, o seu conhecimento com as pessoas. Então, muito obrigada, Joana. Obrigado a vocês, pessoal. Foi um prazer. Confesso que você fala, é professor, é fácil falar, então... mas não, eu sou bem tímido e foi um prazer estar aqui com vocês, pelo carinho aí, e espero que tenha contribuído, né, para deixar o ambiente sempre em paz, né, entre as profissões, que eu acho que é o único caminho que dá para seguir para ter a realização que a gente quer ter. Obrigadão, viu? A gente agradece, né? Venha mais vezes, a porta está aberta. E, obrigado, pessoal, é exatamente isso que a gente queria dizer para vocês, né? Engenheiros e arquitetos, eles não são inimigos, são parceiros, e quando eles conseguem fazer essas parcerias, essa sinergia entre as profissões, a gente consegue construir grandes empreendimentos, grandes obras, e quem ganha é a sociedade, né? Então, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de escutar a gente no Spotify, e todas as plataformas, seguir a gente no Instagram, que a gente sempre está divulgando as vagas, e se você quiser fazer parte de alguma mentoria exclusiva, você pode mandar para a gente no direct, ou entre nesse grupo exclusivo que a gente tem, e esse grupo a gente está divulgando coisas diferenciais para um público mais seleto que realmente quer aprender, que quer ser aquele profissional desejado no mercado. Todos os profissionais que querem ser esse profissional desejado no mercado está dentro desse grupo. Então, na descrição tem um acesso aqui para vocês. Obrigado e até o próximo podcast. E mais uma coisinha antes da gente finalizar. Se você quer participar, ou se você conhece algum tema, tem algum tema que você quer que a gente traga aqui no podcast, comenta aqui embaixo que a gente vai atrás dos profissionais. Tem um profissional? Não, chama aquela pessoa que eu gosto muito dela. Já comenta aqui que a gente vai atrás dos profissionais, vai trazer aqui para vocês. E muito obrigada pela sua audiência e até o próximo SowizeCast. Valeu, pessoal. Valeu, Bruno.